Gênesis capítulo 18, versículo de número 9. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Diz a palavra do Senhor: então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? E ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara lhe havia cessado já o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velho, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velho? Versículo de número 14. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, abra o nosso entendimento, fala conosco de uma forma toda especial, que o Teu Espírito nos instrua, nos edifique. Mais que isso, Senhor, que a Tua palavra, que é poderosa, que é o poder de Deus para todo que crê, penetra até a divisão da alma e do Espírito, para que nós possamos sair daqui edificados, crendo nesta palavra, confiando cada dia mais em Ti, Senhor. Fala conosco, Jesus. Amém? Graças a Deus. Amados irmãos, eu gostaria nessa noite de dar ênfase a esse versículo de número 14. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Esse versículo chamou a atenção no meu coração. E isso me fez lembrar de coisas maravilhosas que o Senhor já fez em minha vida em particular. E talvez você aí, nesse exato momento também, o Espírito Santo te fez lembrar de algo que era impossível, até certo tempo atrás, de acontecer na tua vida, mas que pelo agir dele, aconteceu. Só que hoje nós estamos às vezes diante de um outro problema, e às vezes não é nem tão grande quanto aquele que o Senhor fez o impossível, e nós achamos que esse problema que nós estamos vivendo hoje é o maior de todos. Às vezes nós colocamos na nossa mente que realmente agora é o fim, e como Sara, às vezes a gente dá risada: Senhor, agora não tem mais jeito. Essa é uma verdade que faz parte da nossa vida, de nós mesmos. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós também vemos homens que foram chamados por Deus, tendo as mesmas atitudes que nós. Juízes, capítulo de número 6, fala de um homem chamado Gideão, que estava malhando um trigo no lagar. De repente ele ouve a voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus e duvida. Deus fala para ele, fala com ele ali: olha, você vai livrar Israel. Coisa impossível, sim ou não? Sim. Juízes 6, versículo 12 diz assim: o Senhor é contigo, homem valente,
Versículo 13 diz: cadê as coisas maravilhosas que o Senhor fez, que nossos pais contavam? Gideão vira para Deus e fala isso, porque os nossos olhos estão presos naquilo que nós estamos vendo, mas nós temos a opção, meus irmãos, de nós continuarmos olhando com os olhos naturais para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, ou olhar para o céu, de onde vem o nosso milagre, ou olhar para o céu, de onde virá o nosso socorro, ou olhar para o céu e crer, confiar de que Ele estará nos capacitando para mudar aquilo que está acontecendo no nosso meio. Gideão, ele vai olhar para Deus, após ele ouvir a voz de Deus, e vai colocar grandes desculpas diante de Deus. Uma delas é que ele fala que a família dele era mais pobre. A segunda desculpa era que ele era o menor da casa. Como ele ia realizar algo impossível? E aqui nós precisamos aprender uma grande verdade, que aquilo que é impossível é com Deus, mas nós somos parte desse milagre, porque é através de nossas vidas, através de nós, que aquilo que nós estamos buscando, que é impossível, acontece. Pastora, meu casamento só um milagre, preciso de algo impossível. Então você é parte para acontecer esse milagre. Talvez você tenha que mudar seu comportamento dentro de casa, talvez você tenha que mudar seus lábios, aquilo que sai da sua boca dentro de casa. Quantos estão entendendo isso? Por acaso há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Eu tenho plena convicção de que todos aqui iriam responder: não, pastor, não existe nada impossível para Deus. É claro que não. Todos nós já lemos Lucas 1:37, que para Deus nada é impossível. Mas quando nós estamos dentro da situação em que algo possa estar sendo impossível, a nossa reação é olhar com os olhos naturais, como Sara olhou. Ela riu. Ela riu. Não. É interessante, irmãos, você notou no texto que a Sara estava atrás de Abraão, ouvindo a conversa dos 3 anjos falando com Abraão. Mulher está sempre atenta, sim ou não? Cadê as mulheres atentas aqui? É verdade, não é, irmão? Você está no telefone, elas são assim, irmão. A própria Bíblia já está descrevendo que elas são assim, e por elas serem assim, elas abençoam a nós, porque muitas vezes as mulheres falam grandes verdades para nós, que muitas vezes nós não queremos ouvir. Eu tenho uma lá em casa, e tudo que ela fala é incrível, acontece, e às vezes eu vivo quebrando a cara, e ela me avisa: tá vendo? Eu falei. Mas aqui ninguém ouviu isso da esposa, né, maridos? Sim ou não? A Sara estava atrás, escutando, e ela não aguentou, ela riu da situação, e ela fala da seguinte forma: você viu o texto, você acompanhou o texto comigo. Ela diz assim: depois de velha, e o meu marido também velho, eu ainda vou ter filhos. Aqui, se nós pararmos para observar, existiam os fatores humanos. Abraão estava com 90 anos, 80, 90 anos. Sara era em torno de 10 anos mais nova que Abraão. Só que naquela época os homens viviam até seus 130, 140 anos. Note você que ela cita 2 impossibilidades: por ela ser velha, e até então ela já não tinha mais
a capacidade de gerar pelo seu próprio ventre, devido à sua idade. E aqui ela vai deixar claro para mim e para você que ela enxergava algo impossível acontecer. Mas só que, irmãos, existe um plano de Deus para as nossas vidas. Só que, irmãos, existe um pensamento que Deus tem para nós. Existe algo que o Senhor é soberano, Ele pode todas as coisas. Então, quando nós olhamos para esse texto, se nós olharmos com os olhos naturais, realmente é algo impossível, realmente é algo que não vai acontecer. Porém, quando nós olhamos para o Deus a que nós servimos, nós podemos confiar nele, e se Ele está prometendo, Ele vai cumprir. Sabe, eu conheço muitas pessoas, muitas mamães e papais, que um dia já me disseram assim: mas pastor, o meu filho, não sei, parece que não muda, o meu filho, pastor, parece que não tem mais jeito. Mas Deus às vezes já até falou ao coração dessa mãe, Deus muitas vezes já até manifestou a sua promessa, e Deus às vezes já disse assim para você que é mamãe: olha, eu vou fazer do teu filho um grande homem de Deus. Mas muitas vezes na caminhada, meus irmãos, os nossos olhos naturais estão vendo os filhos irem usar droga, beber, perdidos fora de casa e muitas vezes também dentro de casa, e às vezes a gente ri da situação, às vezes a gente olha para aquela situação e diz assim: realmente não tem mais jeito, vou desistir. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que não desista. Sabe por quê? Porque essa palavra que diz por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor, ela também se aplica à minha vida e à sua vida. Ela também é para mim e para você, não foi só para Sara, não foi só para Abraão, ela é para nós, ela é para cada um de nós, essa palavra. Deus não se esqueceu de que a sua casa precisa de um milagre, Deus não se esqueceu que o seu casamento precisa de um milagre, Deus não se esqueceu de que a sua casa na vida financeira precisa de um milagre, Deus não se esquece de nada disso. Sabe o que nós precisamos lembrar? É que nós precisamos ter olhos espirituais, olhar e declarar: Senhor, eu confio em Ti, porque nada é impossível para o Senhor. Essa situação que muitas vezes nós estamos vivendo, que eu estou vivendo, são apenas momentos difíceis, mas para o Senhor não há nada demasiadamente difícil. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o meu Deus, o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso ajudador, o nosso Salvador, Ele continua restaurando as vidas, Ele continua restaurando casamentos, Ele continua libertando os gadarenos, Ele continua abrindo as portas que estão fechadas, Ele continua dando direção para cada um de nós, Ele continua derramando sabedoria para cada um de nós, Ele continua dando capacidade para cada um de nós. Precisamos entender isso. O problema não é que Deus não está fazendo, é o problema que nós não estamos confiando nele. O problema é que muitas vezes a nossa fé não chega ao tamanho do grão de mostarda, como cita a Escritura. E nós precisamos olhar com uma nova ótica. Os nossos olhos precisam ter um olhar de que para Deus nada, absolutamente nada é impossível.
Você pode crer nisso? Quantos creem nisso? Era impossível Gideão vencer um exército gigantesco de midianitas com apenas 300 homens. Era impossível Sara ser mãe naquela idade. Era impossível José, que era um escravo, se tornar um governador. Era impossível Jacó, o enganador, se tornar Israel. Era impossível Faraó deixar o povo de Israel sair do Egito e entrar numa terra prometida. Era impossível Josué derrubar as muralhas de Jericó, mas o El Shaddai, o Todo-Poderoso, derruba as muralhas por nós. Era impossível Davi acabar com um gigante, mas ele teve coragem e seguiu em frente. Era impossível Elias acabar com 850 profetas de Baal, mas quando ele orou, fogo do céu caiu, aleluia. Era impossível Elias orar e por 3 anos e meio parar de chover, e logo após ele orar, pedindo chuva e chover, mas Deus fez isso. Era impossível, meus irmãos. Quantas coisas eram impossíveis para mim e para você, mas quando nós andamos com Deus, as circunstâncias naturais não prevalecem contra os nossos olhos espirituais. A nossa fé tem poder, a nossa confiança precisa estar no Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, em uma fornalha, creram que o 4º homem estava lá. Daniel, em uma cova cheia de leões, viu com seus próprios olhos que nenhum animal chegava perto dele, e ele saiu ileso daquele lugar. Ele não muda. Malaquias capítulo 3 versículo 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Então, quando nós olhamos para essa palavra e vemos que para estes grandes exemplos, aquilo que era impossível aconteceu, eu posso olhar para a minha vida e confiar nele, sabendo que aquilo que hoje, diante dos meus olhos, é impossível, para ele torna-se possível. Quem crer verá a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Eu já vi muito casamento destruído e Deus reconstruir. Eu já vi muitos gadarenos cativos e Deus libertar. Aleluia. Eu já vi muitos livramentos na minha vida, coisas impossíveis, mas deixa Deus cuidar do seu coração, deixa Deus cuidar dos seus pensamentos, deixa o Senhor realizar o impossível na tua vida. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 11 versículo 40 está escrito: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tudo é possível que crê, meus irmãos. Sabe por que o milagre na vida daquela mulher com um fluxo de sangue aconteceu? Porque um dia ela resolveu e disse: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu sararei. Aleluia. 12 anos com algo terrível em seu próprio corpo, mas um dia ela resolveu romper a multidão. Será que não está na hora de nós rompermos a multidão? O que é isso, pastor? É nós pararmos de dar ouvido às pessoas que não creem em Deus. É nós olharmos para Deus e não olhar para o vizinho que está fazendo comparação de nossas vidas. É olhar para Deus e deixar as opiniões para lá e crer, confiar em Deus. É buscar mais a Deus, a buscar a Ele em todo o seu coração. Olha, para perceber, Bartimeu também foi impedido, quase foi impedido de ser curado por Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Manda logo esse cego embora, ele está gritando aqui. Mas quando nós gritamos,
quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós levantamos a nossa voz, não contra os homens, aos homens, mas a Deus, Ele responde. Jesus parou tudo, olhou para aquele homem e curou aquele homem. Jesus parou no meio da multidão e perguntou: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, saiu poder. E aquela mulher ficou curada. Eram coisas impossíveis para aquelas duas vidas, para aquelas pessoas. Existem coisas impossíveis para mim e para você, mas quando nós buscamos nele, quando nós confiamos nele, as coisas acontecem. 38 anos um homem num tanque, mas quando ele chega, o impossível acontece. Sabe, meus irmãos, eu gostaria nessa noite de que você saísse deste culto declarando esta palavra sobre a tua vida. Há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos. Você vai nesse momento em espírito, através do Espírito Santo, falar para Deus o que hoje é impossível aos seus olhos humanos acontecer. Feche aí os teus olhos. Fale com Deus. Senhor, isto é impossível aos meus olhos humanos acontecer. Esta situação, minha família está desse jeito, o casamento, os filhos, a vida financeira, a saúde. Fale com Deus agora. Será que, por acaso, existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Será que há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Gênesis capítulo de número 21 diz que o Senhor visitou Sara. Abra comigo a sua Bíblia. Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Eu quero que você olhe para esta palavra nesse momento. Gênesis capítulo 21. Aleluias. Versículo 1 diz assim: o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Aleluias. Glória a Deus. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. Glória a Deus. Aleluia. Quando? No tempo determinado, aleluia, de que Deus lhe havia falado. Ô meu irmão, lembra de Gênesis 18 que Sara riu? Quantos se lembram desse texto? Agora o texto de capítulo 21, versículo 1 está dizendo assim: olha, o Senhor visitou Sara como Ele tinha dito. Diga comigo, o que Ele promete, Ele cumpre. O texto está dizendo assim: olha, Sara ficou grávida e deu à luz a um filho. Na onde? Na sua velhice. Ei, aquilo que é impossível para Ele é possível. Diz mais o texto: no tempo determinado. Olha para quem está do seu lado e diz assim: espera um pouquinho, não se apresse, não desista, não murmure, não desanime, não pare, porque o que há de vir virá e não tardará. Ele é contigo. Quando você passar pelas águas, você não vai se afundar. Quando você passar pelo fogo, Ele não te queimará, porque Ele é Deus de promessa, Ele é poderoso. Eu não sei o que é impossível, irmãos. Existem coisas impossíveis que desejam o meu coração, que somente Deus pode fazer, mas eu não vou desistir, eu não posso desistir. Sabe por quê? Porque eu sirvo a um Deus que é poderoso, eu sirvo a um Deus que cumpre as suas promessas, e se Ele prometeu aqui dentro do meu coração, se você ouviu a voz dEle, se você confia nele, Ele vai fazer. Aleluia! Aleluia! Para de rir. Não é hora de rir. Será que vai acontecer isso? Sabe o nosso problema? O nosso problema é duvidar.
Está na hora de você parar de duvidar e colocar os teus olhos, o teu coração, o teu pensamento nele, porque dele, por ele são todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Eu não duvido que Deus vai realizar todas as promessas dele para a tua vida. E o que você acha difícil hoje será motivo de alegria para você daqui a um tempo. Quantos creem nisso? Feche os teus olhos e ore comigo nessa noite, em nome de Jesus.